Débora, primeiramente, obrigado por ter aceitado falar comigo. Um prazer imenso conversar com você. Uma profissional que eu sempre admirei, que acompanho desde os tempos de ESPN. É uma grande inspiração de verdade. Muito obrigado. Para a gente iniciar nossa conversa, conta, por favor, a sua trajetória. Quando você iniciou no jornalismo, por que você quis fazer jornalismo e qual a sua relação com o esporte também. Tá, vamos lá. Eu comecei no jornalismo em 2005, ainda estagiária. Estava no meu último ano de faculdade e passei no processo de estágio do Jornal Globo, que à época incluía o Jornal Globo, o Jornal Extra, o Jornal Expresso, que era uma tiragem menorzinha, mais popular, e as rádios CBN e Rádio Globo. Então você começava, era um processo de um ano, e você ia rodando em todos esses veículos e em várias editorias desses veículos, né? Então no Globo você ia na editoria de cidade, na editoria de cultura, na editoria de esportes, e avaliando. E aí, ao término desse ano, eu percebi que a editoria que eu tinha gostado mais de passar tinha sido a editoria de esporte, tanto no Jornal Globo, quanto no Jornal Extra, quanto na Rádio Globo. Tinha sido que, não sei, era o que eu tinha gostado mais, que eu tinha me sentido mais útil, que eu tinha estabelecido melhores relações, assim, contato com as pessoas. E aí, quando eu fui contratada como trainee, estagiária para trainee, aí eu fiquei 6 meses direto no esporte do Jornal Globo. E aí eu peguei a Copa da Alemanha, 2006, já no ano seguinte. E aí foi ótimo. Falei, gente, adorei, foi maravilhoso, não sei o quê. E aí depois, quando eu virei repórter efetivamente, eu não fui pro caderno de esporte, mas eu passei a ser uma plantonista do esporte. Então, fim de semana, o plantão eu tirava na editoria de esporte. Aí tinha um evento, teve o Pan-Americano em 2007. Aí eu fiquei emprestada no esporte. Eu era repórter de outra função, dos jornais de bairro, mas eu fiquei emprestada no esporte. E foi assim, foi um gosto assim, não era uma coisa planejada não, foi uma coisa que aconteceu. E aí depois, em 2014, eu fui para a ESPN, eu já tinha essa vontade de fazer a migração do papel, do jornal impresso para a televisão. Quando eu fazia faculdade, eu já queria televisão, desde sempre. Só que só em 2014 é que surgiu essa oportunidade, surgiu na ESPN. Falei, ótimo, maravilha, né? Gosto de esporte, quero fazer televisão. E aí juntaram-se as duas coisas. Aí fiquei na ESPN 5 anos e depois eu fui chamada aqui para a TV Globo e vim para cá. É assim. E Débora, como é o seu dia a dia de trabalho? Às vezes você está numa transmissão, às vezes está num jogo, às vezes num treinamento, ou então numa pauta mais especial. Como é que é esse cotidiano que é tão corrido? Ele é bem desse jeito que você descreveu, ele é muito variado, né? Então cada dia você faz uma coisa diferente. Aqui no Rio, como a gente tem os 4 grandes clubes, a gente está meio que sempre monitorando eles, e volta e meia vai fazer a transmissão de um, aí você se aprofunda mais no momento que aquele ali tá, ou vai fazer uma reportagem, aí se aprofunda mais, daqui a pouco você já está em outro clube, então meio que tem que estar monitorando sempre os 4, né, principalmente. E aí varia muito, a gente sabe de véspera qual vai ser a nossa missão do dia seguinte. Se for uma reportagem especial, aí a gente sabe com tempo para poder fazer, preparar, produzir, acompanhar. E é estar sempre muito atento a tudo, ao noticiário, ao que está acontecendo, para poder estar fazendo. Mas é muito bom também essa variação, porque é uma variação de formato também, né? Você fazer um VT para o Globo Esporte é uma coisa, você fazer uma transmissão é outra completamente diferente. E é bom, né? Fazer um ao vivo para o Sport TV é outra coisa. E aí você vai testando valências diferentes, né? É bom, é gostoso. Às vezes é um pouco cansativo pro corpo, porque você não tem uma rotina, tem um dia que você acorda cedo, um dia que você vai dormir muito tarde. Mas em termos de você estar sempre sendo desafiado a fazer coisas diferentes, isso é legal. E, Débora, você trabalha com jornalismo esportivo, mas você se especializou na área, você buscou fazer algum curso, fazer algo diferente? Qual é a sua relação com o esporte? Você praticava quando era criança, ou então jogou algo na escola, na faculdade? Joguei como todo mundo, educação física, aquela coisa muito normal. Tinha uma relação com o esporte muito através do meu pai, que era a pessoa que na minha casa era quem gostava de ver tudo, quanto era mesa redonda, todos os jogos de futebol. Mas havia uma rivalidade muito grande, porque meu pai era gaúcho, ele era falecido já.
E aí ele torcia pelo Internacional e eu, como carioca, nasci aqui, eu tive que escolher um clube para mim, um time para eu torcer. Então, essa construção foi um pouco sozinha. Eu construí com meus amigos de colégio, fui construindo assim com a vida, né? E aí a gente rivalizava, às vezes ele ficava implicando comigo e tal. Mas sempre foi um assunto muito leve, muito tranquilo na minha casa. E aí, na verdade, a coisa de gostar de cobrir veio fazendo. Foi quando eu comecei a trabalhar e eu comecei a me encantar por isso. Especialização eu fiz mais no sentido de fazer televisão, porque eu tinha essa coisa na minha cabeça e eu comecei pelo jornalismo impresso, foi maravilhoso, foram 9 anos ótimos na minha vida, aprendi 1000 coisas, mas ao mesmo tempo fiz curso de locução, fiz curso de jornalismo televisivo, sabe, fim de semana, sabe, peguei férias, um ano que eu resolvi, não, vou pegar minhas férias, eu vou investir nisso. Aí passei um mês inteiro, não viajei, não descansei, não nada. Passei um mês inteiro acompanhando reportagem na rua com RJTV. Sim. Tem um jeito de sair todo dia pra rua, acompanhava tudo quanto era pauta, gravava piloto, assim, pra mim, não sei o quê. Porque isso eu queria muito. Então, assim, eu corri muito atrás dessa coisa do formato, né? E o conteúdo eu sempre joguei em todas, entendeu? Porque quando eu tava no Jornal Globo também, eu rodei por muitas editorias. Então, sempre trabalhei com muitos assuntos. E o esporte foi o que eu fui ficando e me aprofundando mais porque deu match. E quais foram os principais desafios que você já passou no jornalismo esportivo? Ai, são tantos. Olha, um dos mais recentes, que foi muito barra pesada, foi a cobertura do incêndio no Ninho do Urubu. Eu estava pautada naquele dia para fazer Flamengo de manhã, um treino do Flamengo. Vamos ao Ninho do Urubu fazer um treino do Flamengo. E eu estava me arrumando em casa ainda, eu sempre ligo o noticiário de manhã para ver o que está acontecendo, era bem cedo, e já estava o Globocop lá em cima, estava sobrevoando. Falei, que negócio que aconteceu, né? E aí mantive, eu já ia pro Ninho, agora mesmo que eu vou pro Ninho. E aí foi muito puxado, né? A gente ficou um dia inteiro na porta do Ninho do Urubu, onde obviamente ninguém entrou para fazer treino nenhum. Imprensa triplicou a quantidade de pessoas que costumam ir, triplicou. Repórteres de esporte junto com repórteres de cidade, e aí a gente se ajudando, porque o que eu sabia de esporte, às vezes eu não sabia de cidade. Por exemplo, foi até engraçado no meio daquela tragédia toda, mas assim, foi em fevereiro, tá? Dia 8 de fevereiro, início do ano, surgiu a informação de que o governador ia. E aí, de repente, chega uma pessoa que a gente viu que não era o governador. Quem era o vice-governador. O governador tinha acabado de começar o mandato dele. Não era o meu eleito, além disso. E aí foi aquela coisa, aquele corre, eu estava ao vivo, quando chegou aquela pessoa, eu falei, quem é essa pessoa, não sei o que. Aí o repórter de cidade que me falou, Cláudio Castro, eu Cláudio Castro, vice-governador, não sei o que. Aquela ajuda, sim. E vice-versa, entendeu? Porque às vezes chegava alguém que era do Flamengo e o cara tava ali ao vivo, não sabia quem era. Não, mas esse aqui é um fulano de tal, tá? É o vice de futebol, né? E foi uma cobertura muito puxada, eu lembro que cheguei lá, sei lá, 8 da manhã, 9 da manhã, fiquei até as 3 horas da tarde sem ver um banheiro, sabe? Não foi o banheiro até 3 horas da tarde, a água, não sei quem conseguiu uma água depois de muito tempo. E foi uma cobertura muito puxada nesse dia e nos dias subsequentes. Aí no dia seguinte eu fui pro IML, passei o dia todo, até a liberação do último corpo, a identificação e a liberação do último corpo. Foi uma cobertura muito dilacerante pelo que era, pelo que estava acontecendo, pelo que você tinha que dizer. E eu estava pela ESPN ainda, entrei até para a ESPN gringa, falando em inglês. Foi um desafio e foi muito doído, foi muito triste. Mas tiveram coberturas muito boas, também muito felizes. Lembrei desse caso, que é um caso bem marcante. Assim. Então essa foi, sem dúvidas, a mais difícil de fazer. Foi a mais difícil. Foi puxado. De esporte foi. E durante uma transmissão, ou quando você está cobrindo uma pauta, como uma reportagem do próprio Flamengo, você tenta trazer uma linguagem mais voltada para aquela torcida? Ou você tenta se manter como se fosse fazer, olha, hoje eu vou cobrir o Flamengo. A mesma linguagem que eu vou usar para o Flamengo seria para o Vasco, que já está na Série B, que já tem outros recursos, não é a mesma situação, o Flamengo já é uma situação melhor, o Vasco
já numa situação pior em questão financeira também? Eu acho que a linguagem é a mesma, mas a gente entende em que momento o torcedor está. A gente está sempre monitorando os clubes. Eu sou carioca, né? Então a minha vida inteira vi qual é a situação. Eu acho que o que muda é você entender a partir de que ponto você está falando. Você está falando a partir do ponto de um torcedor que é muito supersticioso, de um torcedor que está muito irritado com a situação, um torcedor que é, como é que se diz assim, muito otimista, sempre acha que tudo vai dar certo, ou um torcedor que, entendeu? Você tenta entender a partir de que ponto você está falando. Mas a linguagem acaba sendo meio que a mesma, assim, não vejo muita mudança assim, na forma como você vai abordar. Você só tem que ter, esse torcedor, qual é a relação dessa torcida com aquele jogador? Às vezes é péssima, mas só o torcedor, né, quem está acompanhando de perto, vai saber que apesar do cara ter feito 3 gols, ele nunca desceu na garganta do torcedor. Na verdade, que o torcedor nunca comprou dele. Mas o cara tá falando, sim, mas o torcedor nunca comprou. Então eu vou falar, olha, esse cara aqui tá começando a tentar conquistar a torcida. Por quê? Porque você sabe do histórico dele. Eu acho que é mais assim, no sentido de que momento você tá falando. E outra coisa, isso já acontece várias vezes, é muito comum. Você está com uma matéria ótima, uma matéria maravilhosa, você fez uma criança, a criança está feliz, ela é fã, torcedora de não sei o que, não sei o que. Só que o time tá mal, você não vai dar aquela matéria naquele momento, porque você vai queimar a sua matéria, não é esse o clima, sabe? O clube acabou de ter uma dívida executada, não sei o que, você chega com uma matéria que não fala nada sobre os problemas e só diz que tá, entendeu? Esse feeling também a gente tem que ter toda vez. Às vezes a gente tem que engavetar a matéria, esperar, não vai entrar, muda tudo, porque não é o momento. Não é o momento de fazer, pronto, daí tem que esperar. É preciso, né? Senão o torcedor xinga, meu clube tá em situação péssima, ou o contrário, né? O clube tá lá, ganhou tudo, acabou de vir, aí você vai trazer nesse momento uma matéria para dizer que tá tudo ruim. Não é o momento. Sobra até pro repórter, né? Vamos pra rede social criticar, olha só. Mas ela torce pro outro time. Não é. E Débora, a gente está te acostumado a te ver em frente às câmeras com o microfone na mão. Mas a gente também, assim, no jornalismo a gente precisa estar preparado para tudo. E a gente também já viu que você escreve para o site de vez em quando. Como é que é isso? Uma hora você está com o microfone em frente às câmeras, já em outro momento você está trabalhando com jornalismo digital para a internet. Como eu tive essa longa passagem pelo jornalismo impresso, o texto para mim não é um problema. É muito tranquilo escrever, né? Texto qualquer que seja. E quando eu comecei na televisão, inclusive, eu era a maluca do bloquinho. Por tantos anos, assim, eu ia entrevistar alguém, eu levava um bloco e eu anotava o que a pessoa estava falando. Não gravava, não filmava, eu gravava com gravador, mas assim, eu sempre confiei no que eu escrevo. E aí depois, quando eu fui pra televisão, eu era a maluca do bloquinho, porque as pessoas não precisa transcrever tudo. Tem uma câmera filmando, depois eu vou pegar, cortar essa sonora, né? Pegar esse trechinho que ela falou e vou usar. E a maluca lá, pelo hábito, a força do hábito. Então escrever nunca foi um problema, não. A coisa da internet é que realmente requer aquela agilidade, que a TV também requer uma agilidade que o impresso antes não exigia. Às vezes eu ia de manhã num treino, fazia o treino, chegava na redação, sentava para escrever minha matéria, porque o jornal fechava às 7 horas da noite, 8 horas da noite, eu tinha um tempo, né? E aí o jornalismo de televisão, ele agora, né? Desde que a gente tem as live views, que são esses equipamentos que emitem sinal para você entrar ao vivo de qualquer lugar, Sim. Você não espera, mas você não tem o tempo, vou chegar na redação. Às vezes você tem que entrar um minuto na hora. Então, tem que saber ser rápido, conciso para pegar a ideia e já jogar no ar. Tem que saber escrever, às vezes escrever um texto legal para a internet, que para mim não era escrever o texto não é uma questão, mas a agilidade é uma coisa que tem que ser trabalhada. Ou escrever curtinho, porque é para redes sociais. Você quer ler mestrado, várias coisas que a gente tem que fazer. E é muito diferente o texto de jornal, impresso e o texto de televisão. Isso foi o que eu mais custei a minha adaptação de um veículo para o outro, foi esse. Porque eu tenho a imagem para me ajudar. Então, se você colocar muito texto, sendo que você já tem imagem, fica enorme e fica cansativo. Não tem por que você escrever o que a imagem já está mostrando. Você não precisa de escrever. Pelo contrário, olha a imagem e faz uma coisa casada, que um valorize o outro. O texto valoriza a imagem valoriza o texto.
Isso foi mais. Eu ainda estou aprendendo a fazer isso, eu vou te dizer. É um processo. E Débora, você já realizou todos os seus sonhos no jornalismo esportivo? Ou ainda tem alguma meta que você quer alcançar? Alguma cobertura? Alguma pauta especial? Algo diferente? Muita coisa. Fiz seleção feminina recentemente. Vou fazer seleção brasileira feminina, masculina pela primeira vez, estou super empolgada. Quero cobrir grandes eventos fora do Brasil. Eu cobri vários aí, eu cobri PAN, Copa, Olimpíada. Eu queria cobrir mais eventos fora do Brasil, sabe? Olimpíada, Copa, fora, ver como é que funciona. Cobrir mais mundiais de várias modalidades olímpicas. E quero fazer muita coisa, né? Muita coisa. Já está cedo, né? Chegou recentemente. Recentemente não, na Globo tem pouco tempo. Na Globo tem pouco tempo, tem 2 anos e pouquinho, né? E sempre que a gente troca de empresa, meio que você volta um pouquinho para se adaptar, para aprender a linguagem daquela empresa, para as pessoas te conhecerem, para você conhecer as pessoas. Sim. Então ainda quero fazer muita coisa. Muita coisa. E Débora, hoje em dia a diversidade vem crescendo, porém ainda existe muita discriminação. E você, por ser uma mulher e ser negra, como é que você se vê, sabe, sabendo que pode ser uma inspiração para tanta gente? Ele é bonito, né? É muito bonito esse momento que a gente está vivendo, de possibilidades ampliadas. Tem muita coisa para fazer, muita coisa para resolver, mas estamos indo, estamos caminhando, assim, né? Alguma coisa está acontecendo, Sim. Você vê mais gente. Quando eu cheguei na redação do Globo, não tinha um repórter negro no esporte, um repórter negro que era muito pontual. Ainda hoje em dia continua muito pontual, mas são mais pontinhos, né? Existe uma intencionalidade da empresa de querer promover talentos negros, de querer trazer mão de obra negra. E aí as lutas vão andando, né? Então agora não é só a gente lutar para que sejam contratados, é lutar para que ocupem lugares de maior poder, de destaque, de hierarquia, né? E é querer que a luta vai se renovando porque as coisas vão começando a acontecer. Eu fico muito feliz de estar vivendo esse momento, de estar vendo o que está acontecendo. Falta muita coisa ainda para acontecer. Mas estamos andando, né? Eu gosto de pensar que estamos andando e eu acho ótimo. E você já sofreu algum preconceito por ser mulher no jornalismo esportivo? Nunca assim uma coisa direto na cara, né? Sim. Mas são aquelas dificuldades do dia, entendeu? Então aquele comentário também, né? Aquele comentário, aquela resenha entre os homens que você vai ouvindo barbaridades, você se afasta porque você vai se aborrecer se você resolver, eu vou falar, não vou falar, eu vou me aborrecer. Às vezes você resolve comprar uma briga ou não, sabe? Aquela coisa meio diferente, o treinador que acha que você não vai entender o que ele vai te dizer. Esse tipo de coisa tem muito, sabe? Muito Sim. mesmo. Você vê o tratamento diferente, às vezes o assessor parece que ele se dá mais o trabalho de conversar com os caras para passar uma informação, porque na cabeça dele os caras vão entender, sabe? Então ele se aprofunda mais no assunto, sabe? Sim. Não se nega a me dar a informação, mas às vezes eu sinto que a resenha vai mais, entendeu? Flui mais com os caras. É lógico, vão ter assuntos em comum, que talvez eu não tenha, mas ali no meio pode ter também essa crença de que ali ele vai entender. Sim. Joga bola. E agora, pra gente quebrar o gelo, Débora, já teve alguma história curiosa, ou diferente, ou até engraçada, que já aconteceu com você no jornalismo esportivo? Já teve bastante coisa engraçada, curiosa. Em 2008, eu estava nas Olimpíadas de Pequim, eu estava na redação do Globo, reforçando a equipe de esporte. Os repórteres do Globo viajaram e tinha que ficar gente na redação para receber aquele material todo, para fazer matérias locais e tal. E aí me deram a natação para fazer. E aí eu acompanhava a natação. Michael Phelps chegou em Pequim, já tendo vindo de uma campanha maravilhosa. Chegou lá favoritaço. Esse homem vai fazer história, ele vai quebrar o recorde do Spitz, do americano que tinha vindo antes dele, né? Vamos lá. Então, tudo bem. Eram 8 medalhas que ele queria. E aí, assim como nas Olimpíadas de Tóquio, o fuso não nos favorecia muito. Então, as classificatórias eram de manhã e as finais eram de noite, horário nosso.
E era de noite, 10 horas da noite, uma coisa assim. Então o jornal já fechava mais tarde do que o normal, colocava para fechar meia-noite, uma coisa assim. E de manhã tinha que acordar cedo para ver as classificatórias. E aí a loucura era o seguinte, eu escrevia um texto, porque se eu começasse a bater o texto do zero, quando ele acabasse a prova, não dava tempo. Então eu já deixava um texto escrito, pressupondo que o Michael Phelps ia ganhar ouro naquela prova. Deixava uma prévia. Deixava uma prévia, só ele com os espaços para os tempos e para a descrição do que acontecia, e depois torcia loucamente para que aquilo desse. Porque se desse errado, já era. Não ia dar tempo, não sei como é que eu ia refazer aquilo tudo, né? E aí eu fiquei lá por longas noites, uma semana, né? Que a natação dura a primeira semana da Olimpíada, torcendo loucamente por Michael Phelps, para ele confirmar tudo que eu tinha escrito. E o homem confirmou todos os meus textos, porque ele levou todas as medalhas que ele se propôs a fazer, né? E eu lembro que depois, no dia seguinte, eu acordava de manhã, era uma loucura ficar acordada para ver as classificatórias, assim, era com palitinho, sabe, de desenho animado, era com palitinho no olho, pra poder, porque aquela adrenalina, depois chegava em casa, até dormir, e no dia seguinte eu tinha que acordar cedo para ver as classificatórias. E teve uma outra situação, essa não foi engraçada, essa foi ruim, eu estava grávida do meu filho, Miguel, e eu fui cobrir a apresentação do Louco Abreu como novo jogador do Bangu. Nossa. E aí ele foi ser apresentado em janeiro, porque ele veio para o estadual, em Moça Bonita, por alguma questão de agenda, para aparecer ao vivo no Globo Esporte. Eu não sei qual era o motivo. Era meio-dia, a marcação era meio-dia. Então, assim, janeiro, meio-dia, Moça Bonita, em Bangu. Ele já sabe, né? E eu grávida, uma barriga gigantesca. Era tanto calor, comecei a passar mal. Sabe o que acontece? A pessoa vai entrar ao vivo, então a pessoa pode estar passando mal, ela não pode ficar mal, né? Então eu pegava água gelada, que em vez de beber, eu jogava no pé. A vontade era jogar na cabeça, Sim. mas se eu jogasse na cabeça, como é que ia ficar a roupa? Pra depois entrar ao vivo. Então eu jogava água no pé, pra ver se abaixava a temperatura do corpo, pra conseguir aguentar o calor. Não esqueço nunca, gente, eu não esqueço nunca. Eu ainda fui agredida por um segurança lá que queria organizar. Na hora que ele chegou, ele queria organizar. Sim. Ele tem imprensa, gente, torcida, ele queria, gente, não me abrir espaço, Só que aí ele meio que chegou muito perto e uma outra jornalista, minha amiga, a Monique Danello, estava falando assim, cuidado, moça, ela tá grávida. O segurança falou aqui, se ela está grávida, tá fazendo o que aqui? Nossa. Assim, tipo, me distratou total. Aí foi, depois ele veio, o segurança se desculpou comigo. Ali naquele momento ele tava nervoso. Mas assim, se ela está grávida, tá fazendo o quê? Eu estava trabalhando, certo? Não posso parar de trabalhar porque eu tô grávida, né? Ah, gente, que situação. Passei por algumas. É bom que depois tem história pra contar, né? Na redação, né? Em viagem. Não, essa história é triste, né? Tem boa história também. Mas são histórias cansativas, de perrengue. Perrengue, a gente passa muito perrengue. E Débora, em 2019 você estava na cobertura de Fluminense e Vasco pela final da Taça Guanabara. Eu lembro que eu estava te acompanhando pela TV naquele jogo. E como é que foi aquela cobertura? Porque, para quem não sabe, aquele jogo foi bastante polêmico, porque era uma rixa ali se ia ter torcida no estádio, e depois teve policial, né? Teve gás de pimenta, teve policial em cima de cavalo. Como é que foi aquela cobertura, aquele caos todo? Eu lembro que até uma hora você teve que sair do ar porque tinha um rapaz atrás de você e começou a falar palavrão, aí você teve que devolver para o apresentador correndo. Como é que foi essa cobertura? Infelizmente foi mais uma de algumas, viu? Porque a gente passa muito perrengue na rua. Aquilo foi uma bola dividida para a questão de ter público ou não. Aí colocaram à venda, o Vasco colocou ingressos à venda, aí ficou uma briga de justiça e federação para liberar, não libera, deixa entrar, não deixa, só que os torcedores já estavam lá no entorno. E aí foi uma complicação danada e foi isso, eu tive que em algum momento, a gente sempre tenta se proteger, se posicionar, porque a gente vai aprendendo com o tempo. Seria ótimo a gente entrar ao vivo do meio da galera mostrando como é que tá? Seria, mas muitas vezes se torna inviável, porque quando a torcida se anima, você não escuta mais a voz do repórter, fica todo mundo em cima, fica perigoso. Não tem só o repórter, tem o equipamento, que também é muito importante. Você não pode meter um equipamento no meio da torcida e correr o risco do seu equipamento ser avariado. Tem o cameraman também, né? O câmera, as pessoas, os equipamentos. Então, sempre que a gente vai para a situação que a gente sabe que pode dar confusão, a gente procura se posicionar no melhor lugar e só ir ao vivo quando a gente acha que vai dar para fazer. Mas às vezes foge ao controle, como aquele dia. Foi uma criatura que veio e resolveu que ele queria entrar ao vivo junto comigo, praticamente gritando e me segurando, e devolvi, entendeu? A gente aprende com o tempo que, olha, não dá.
E a gente aprende com o tempo até a calma de falar a verdade. Olha só, eu vou devolver para você porque eu não estou conseguindo. Mais tarde, se eu conseguir, eu volto. Não é porque não adianta mentir, a pessoa está vendo o que está acontecendo. Mas essas situações já aconteceram algumas vezes, assim, de se tornar impossível. Teve um jogo, no Flamengo e Botafogo, o ruim que eu sou ruim de data, 2016, se eu não me engano, no Engenhão, em que inclusive um torcedor foi morto com palito de churrasqueira, espeto de churrasco. Foi uma briga horrorosa entre as duas torcidas no Engenhão, né? E aí foi isso, aí eu tentei ir até onde deu, chegou uma hora que não deu, tive que voltar, mas o câmera foi. E aí às vezes você tem que estar junto e às vezes você tem que aprender a estar separado, porque se o câmera tiver que ficar tomando conta de você, não é por essa mulher, mas se o câmera tiver que se preocupar além dele mesmo com mais alguém, não vai dar certo. Sim. Aí eu voltei, o câmera foi, fiquei de dentro da grade, daqui a pouco ele voltou. A gente tem que aprender a se posicionar, mas não adianta o repórter virar notícia, né? Nem o câmera, nem ninguém. Né? O câmera precisa da imagem, a gente precisa da notícia. A gente tem que estar o mais perto possível, mas sem correr o risco da gente virar notícia. Se a gente for notícia, algo tá errado, né? É algo tá errado. Então, essa coisa do posicionamento é complicado e às vezes foge do controle mesmo. Tem que ter muito cuidado, onde bota a câmera, como vai fazer, se dá ou não dá, você tem que dizer, gente, não dá pra entrar daqui. Desculpa, não dá. Ou entrar em off, já fiz isso algumas vezes. Entrar só do celular. Aí eu consigo relatar tudo o que está acontecendo, mas sem ligar a câmera, que é uma coisa que atrai as pessoas, né? Quando vê a luzinha da câmera, não sei o que, a pessoa vai. Às vezes você não tem condição de fazer aquilo em segurança. Você sai, se posiciona num lugar melhor, uma vista aérea, alguma coisa melhor, e você vai por telefone, quando dá você vai com a imagem. Aí vai passar perrengue também. E Débora, para finalizar, eu peço, por favor, para que você deixe uma mensagem para quem deseja trabalhar com jornalismo esportivo e conseguir grandes coberturas, trabalhar em grandes eventos, assim como você vem fazendo. Funcionou para mim, e eu falo, eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, tá? Eu estudo muito, será que a pessoa é aplicada? Assim, aplicada, se me dá um assunto, eu vou lá e vou estudar bastante. E funciona também, primeiro de tudo, você ser jornalista, independentemente de qual assunto que você vai resolver cobrir. Né? Super válido você querer fazer jornalismo esportivo, mas porque eu gosto de futebol? Não, eu tenho que gostar de jornalismo, porque você vai fazer jornalismo, não é futebol. A gente não vai jogar bola, a gente vai cobrir jornalisticamente. Então acho super importante ter essa dedicação, ter o estudo, saber cultivar fontes, né? O repórter tem que saber cultivar suas fontes, ter o seu relacionamento com as pessoas e ser um jornalista muito completo, assim, no sentido de gostar de notícia, de jornalismo. E aí você vai poder ser jornalista esportivo, jornalista de política. Às vezes as coisas vão se encontrar, como na cobertura do Ninho do Urubu. Foi um encontro de uma pauta de esporte e uma pauta de cidade, né? Uma tragédia, a queda do avião da Chapecoense. Foi um encontro de duas situações. E você tem que jogar em todos, porque você tem que saber falar dos dois assuntos. É gostar de jornalismo, apurar, fazer fontes, né? Transmitir informação com clareza, né? Entendendo quem é o seu público, né? É o torcedor, então tem que entender que o meu público é esse, mas pode ser que amanhã meu público seja outro e eu preciso saber falar com ele também. Que é o bonito do jornalismo. E é contar história, né? É o mais legal do jornalismo, é contar história. A gente, enquanto jornalista, a gente tem a dádiva de poder entrar na casa das pessoas. As pessoas te recebem, as pessoas abrem a porta para você, né? Porque eu sou jornalista, repórter de tal lugar. Então a pessoa está abrindo a porta para você, repórter específico, e para a sua empresa, né? Para quem você está representando. E isso é uma grande responsabilidade, porque você vai entrar numa parte muito íntima da pessoa, seja a casa, ou seja o que ele está te falando, às vezes com o que ele está te contando, você está entrando na intimidade da pessoa, e você tem que ter muita responsabilidade com o que você vai fazer com aquilo. Porque as pessoas, de verdade, elas se abrem muitas vezes, e aí você tem que ter a sensibilidade, a responsabilidade de trabalhar esse material bem, devolver de uma forma que fique interessante para quem está acompanhando, respeite o que a pessoa te disse, né? Seja fiel ao que te foi passado. E eu acho uma dádiva, assim, o jornalismo nesse sentido, você poder entrar no mundo de tantas pessoas. Eu gosto.
Depois de tantos anos eu continuo gostando muito. E tem que saber que não é glamour. Não é glamour, não é glamour, gente. É trabalho. É perrengue. É perrengue, é chuva na cabeça, sol na cabeça, é perrengue. É trabalho, repórter de rua, Sim. Logicamente. A pessoa quer ser comentarista, a pessoa quer ser apresentadora, né? Repórter de rua é perrengue. Mas é que também quem entra na casa dos outros, tá? É o verdade. apresentador fica no ar-condicionado, mas não tem essa experiência de... Tá Do trocando. contato humano ali na rua. Débora, mas obrigado, valeu mesmo, de verdade. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo papo, pela entrevista, como eu sempre sou uma inspiração. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e até a próxima. Um beijo!